Oi, meu nome é Rafael, tenho 24 anos e sou editor de vídeo freelancer. Faz uns dias que tô hospedado na casa do meu amigo Caio, aqui no Cambuí, em Campinas. É só por um tempo, até eu achar um AP para alugar. Nada demais. Mas o que aconteceu logo na primeira manhã aqui, bom, mudou tudo. Acordei cedo, meio grogue ainda, e fui até a cozinha pegar um copo d'água. A luz da varanda invadiu o ambiente, batendo nas folhas das plantas penduradas. A geladeira fazia aquele barulho baixo e constante. Foi quando ouvi passos no corredor. Achei que era o Caio. Mas não. Era a mãe dele. Lúcia apareceu com um roupão azul marinho amarrado na cintura, cabelo ainda úmido, pele brilhando levemente por causa do banho recente. Ela andava descalça, com naturalidade, como se a casa fosse só dela, e, de certa forma, era mesmo. Bom dia, disse ela, com um sorriso breve, quase distraído. Bom dia, respondi, tentando parecer normal, mas com a garganta seca de verdade. Ela foi direto até a cafeteira e começou a preparar um melita forte. Aquele cheiro invadiu tudo. Enquanto ela mexia no filtro, virou um pouco a cabeça para mim, sem deixar de mexer o pó. Quer um café? Aceito, obrigado. Peguei a caneca que ela estendeu, e, no momento em que nossos dedos se tocaram, senti um leve arrepio. Coisa da minha cabeça, provavelmente. Mas aí veio a frase. Você sempre me olha assim? A xícara quase escorregou da minha mão. Olhei para ela sem entender se era uma brincadeira ou alguma bronca velada. Mas Lúcia apenas me encarou. Por um segundo a mais que o necessário. Fiquei mudo. Literalmente. Não consegui rir, nem mudar de assunto. Só fiquei ali, com o café fumegando entre os dedos e o coração acelerado feito tamborim. A salvação veio segundos depois. Caio entrou na cozinha, bocejando alto. Bom dia, gente, nossa, que sono. Lúcia se virou para ele como se nada tivesse acontecido. Dormiu tarde de novo, né? Eu aproveitei a brecha e fingi normalidade. Tomei um gole grande de café, como se aquilo me trouxesse de volta para a realidade. Mas não trouxe. O gosto forte só marcou ainda mais o momento. O resto do dia passou arrastado. Caio saiu para a aula na faculdade, e eu fiquei editando uns vídeos pendentes na sala. Mas, na minha cabeça, a pergunta dela ecoava o tempo todo. Você sempre me olha assim? Comecei a reparar em tudo. O jeito como ela cruzava a sala para pegar uma taça de vinho, o barulho dos chinelos no piso de madeira, o som suave da novela Terra e Paixão vindo da TV da cozinha. Cada gesto dela parecia carregado de intenção. Ou era eu que estava lendo demais? À tarde, ela apareceu com um balde pequeno e um paninho, limpando as folhas das plantas da varanda. Usava um vestido soltinho, azul claro, e os cabelos já estavam secos, levemente ondulados. A luz do fim de tarde deixava a cena inteira com um tom dourado. Parecia cena de filme, só que era real. E eu tava no meio dela. Ela passou por mim sem dizer nada. Mas o silêncio entre nós era mais pesado do que qualquer conversa. E aí eu entendi, não era só o que ela tinha dito de manhã. Era tudo o que ela não dizia. Desde aquela primeira manhã, cada encontro com Lúcia parecia carregado de algo que eu não sabia nomear. Eu continuava hospedado ali, oficialmente em busca de um apartamento, na prática, estendendo quanto podia aqueles dias estranhos e intensos. Caio saía cedo para a faculdade, voltava à noite, e eu passava boa parte do tempo editando vídeos no meu notebook, sentado no sofá da sala. Tentava focar nos cortes, nas trilhas, nos arquivos dos clientes, mas era difícil manter a concentração quando Lúcia aparecia sem avisar, atravessando o ambiente como quem não nota que virou o centro de tudo. Ela usava roupas simples, mas com um charme que não dava para ignorar. Uma blusa branca de algodão com decote leve, uma saia de linho, chinelos nos pés. Cabelo preso às vezes num coque frouxo, às vezes solto nos ombros. Sempre havia nela um detalhe, o brinco de argola dourada, o esmalte vermelho discreto, a pulseira fina que tilintava levemente. Nunca era demais. Sempre natural.
Às vezes ela passava apenas segurando uma taça de vinho, indo em direção à varanda. Outras, colocava uma música da Vanessa da Mata no celular, deixava baixinho e desaparecia no corredor. Eu tentava não olhar, mas era impossível não notar os passos, o som leve da voz dela cantolando junto, os pequenos gestos do cotidiano que, na presença dela, ganhavam outro peso. Num fim de tarde, Caio avisou que ia ao supermercado. Perguntou se eu precisava de algo. Neguei, e fiquei ali, sozinho na sala. Minutos depois, Lúcia apareceu na porta do corredor com uma caixa de papelão nas mãos. Rafael, você me ajuda aqui rapidinho? Quero tirar uns livros desse armário antes que o Caio volte e diga que vai fazer e nunca faz. Fui atrás dela até o quarto de hóspedes, usado como escritório. O armário era alto, encostado na parede. Lúcia abriu as portas, revelando uma bagunça honesta de livros, revistas antigas e caixas. O espaço era apertado. Cada movimento fazia a gente se encostar sem querer. O braço dela roçou no meu. Depois, nossos ombros. Ninguém pediu desculpas. Só seguimos mexendo nas prateleiras. Você sempre morou em Campinas? Perguntei, só para quebrar o silêncio. Quase. Só saí na época da faculdade, mas acabei voltando. Aqui é meu lugar, mesmo quando parece que já conheço cada centímetro dessa cidade, disse, entregando-me uma pilha de livros. Enquanto eu colocava os volumes na caixa no chão, senti o olhar dela sobre mim. Levantei o rosto devagar, e lá estava ela. Ficou um segundo olhando, séria. Depois falou, com a voz mais baixa. Acho bonito quando alguém olha e não finge que não viu. Senti meu peito apertar. Pensei em 1000 respostas possíveis, mas só saiu uma. Tem coisas que a gente não consegue fingir mesmo. Silêncio. Não um silêncio qualquer, mas aquele cheio de coisas não ditas, onde os olhos falam mais que as palavras. A respiração dela parecia mais lenta. A minha também. Por um instante, tive a impressão de que ela daria um passo à frente. Mas não. Apenas se abaixou para pegar mais livros e mudou de assunto, como se nada tivesse acontecido. Quando Caio voltou e chamou da sala, Lúcia já estava na cozinha, mexendo num pote de vidro, como se tivesse passado a tarde inteira ali. Mas eu ainda estava preso no instante de antes. Voltei pro sofá com a sensação de ter voltado de outro tempo. De outro mundo. A partir dali, tudo mudou, sem que ninguém dissesse uma palavra sobre isso. Os dias seguintes foram como andar sobre corda bamba. Eu editava vídeos com os fones no ouvido, mas escutava a cada passo de Lúcia pela casa. Era um vai-vém constante entre a cozinha e o corredor, entre o corredor e a varanda. E mesmo quando ela não estava no campo de visão, sua presença preenchia os espaços. A gente trocava poucas palavras. Mas eram os gestos que falavam. Às vezes ela deixava uma xícara de café do meu lado na mesa, sem avisar. Outras, passava e ajeitava de leve a manta do sofá onde eu me encostava. Um dia, deixou um pedaço de bolo de fubá do lado do notebook, com um bilhetinho dobrado. Comi metade. A outra é sua. Era simples. Mas não era inocente. Ela também mudou o jeito de se vestir. Não era uma mudança brusca, mas sutil. Camisetas mais soltas, calças de algodão que realçavam o corpo sem esforço, vestidos que dançavam com o vento da varanda. Tudo parecia escolhido sem intenção, mas carregado de uma mensagem que eu não sabia se era só da minha cabeça. E foi aí que comecei a me perguntar, será que só eu sentia? Uma noite, enquanto eu lavava uma louça qualquer, ela passou por trás de mim e disse: Você tá sempre tão quieto, tá pensando em quê? Tentei responder sem olhar direto. Em coisas que eu não devia. Ela riu baixo, com um canto de boca. Isso costuma ser o melhor tipo de pensamento. Não respondi. Só continuei esfregando o copo com mais força do que precisava. Na sexta-feira, caiu uma chuva daquelas que lavam a cidade inteira. Caio foi para uma festa de aniversário de um colega da faculdade e avisou que dormiria fora. Eu fiquei. Estava cansado, e sinceramente, não tinha clima para socializar. Às 9 da noite,
Lúcia apareceu na sala com 2 copos de vinho na mão. Tô vendo um filme velho no Globoplay. Quer companhia? Assenti com a cabeça, sem dizer nada. Fui atrás dela até a sala de TV, que ficava ao lado do corredor dos quartos. Um filme antigo em preto e branco já estava rodando. Um drama melancólico e bonito, daqueles que ninguém vê mais. Nos sentamos no sofá. Ela cobriu as pernas com uma manta e esticou o tecido até mim. Fiquei sob o mesmo cobertor. Não falei nada. Nem ela. Mas o silêncio entre nós já tinha deixado de ser incômodo, agora era um espaço íntimo, quase aconchegante. Em certo momento, nossos joelhos se encostaram. Ela não recuou. Nem eu. O calor do toque era leve, mas dizia tanto que quase doía. Ela virou o rosto devagar na minha direção e falou baixo, como quem não quer interromper a música do filme. Você me olha como se soubesse algo que eu esqueci. Demorei a responder. Meu coração parecia tropeçar dentro do peito. Talvez eu só esteja vendo que tá todo mundo ignorando. Ela segurou o copo de vinho com as 2 mãos, encostando o lábio na borda, sem beber. Ficamos ali, olhando um pro outro, sem qualquer pressa. Na tela da TV, 2 personagens se abraçavam sob a chuva. Aqui fora, a chuva de verdade batia forte no vidro da varanda. Ninguém fez nenhum movimento mais ousado. Mas tudo dentro de mim gritava. Quando o filme acabou, ela se levantou, disse boa noite e sumiu pelo corredor. Fiquei mais alguns minutos ali, sozinho, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, e por que, mesmo sem nenhum beijo, eu sentia que já tinha ido longe demais. Depois daquela noite de chuva, nada foi dito. Mas tudo, absolutamente tudo, parecia diferente. Lúcia passou a cruzar os cômodos com mais lentidão, como se quisesse que eu notasse sua presença, e claro que eu notava. O silêncio entre nós tinha virado cumplicidade. E também um desafio. Era como se estivéssemos testando até onde podíamos ir sem tocar no que já era óbvio. Caio continuava alheio. Passava o dia fora, e quando estava em casa, ficava trancado no quarto estudando ou jogando no celular. A casa, silenciosa, virava território de pequenas colisões entre mim e Lúcia. Numa tarde qualquer, cruzei com ela no corredor estreito que liga a sala aos quartos. Estávamos tão próximos que o ombro dela roçou no meu. Ela virou o rosto, me olhou de perto, perto demais, e sussurrou. Vai passar por mim ou vai ficar aqui? Foi só isso. Um sussurro que pareceu rasgar a tensão no ar. Não respondi. Só continuei andando. Mas minha respiração já não era a mesma. Naquela noite, Caio saiu de novo. Jantar com colegas da faculdade. Eu nem perguntei com quem, só agradeci mentalmente pela ausência. Lúcia estava na sala, sentada no sofá com uma taça de vinho tinto, o cabelo solto nos ombros. Vestia um moletom cinza claro e meias grossas. Nada chamativo. E mesmo assim, parecia impossível olhar para qualquer outra coisa. Vai querer um pouco? Perguntou, erguendo a taça e depois apontando para a garrafa na mesinha. Peguei o copo, me servi, e sentei ao lado dela. Havia um espaço entre nós, mas era pequeno. E parecia cada vez menor. Falamos pouco. Comentamos uma cena do filme que passava, algo bobo. Mas o que realmente preenchia o ar era aquilo que não tinha nome. Em determinado momento, ela girou levemente a taça na mão e disse: às vezes, a gente ultrapassa linhas que nem sabia que existiam só porque alguém olha de um jeito novo. Meu coração disparou. Olhei para ela. Os olhos estavam fixos no vinho. Mas a frase era para mim. Respondi quase sem pensar. E às vezes a gente finge que a linha ainda tá lá, só para adiar o que já começou. Ela virou o rosto devagar e me encarou. Não havia mais hesitação nos olhos dela. Nenhuma. O primeiro beijo não foi urgente, nem selvagem. Foi contido. Quase tímido. Mas cheio de tudo que tinha sido guardado até ali. Foi como se finalmente dessemos nome ao que já existia há dias.
Assim que nos afastamos, ela ficou um instante em silêncio. Depois disse, num tom baixo: "Isso complica tudo." Eu respirei fundo, ainda sentindo o gosto dela na boca. Mas também simplifica o que a gente sente. Ela mordeu o lábio, como se pensasse se devia ou não me puxar de volta. E puxou. Pela camisa, com a mão firme no meu queixo. O segundo beijo foi diferente. Sem barreiras. Com entrega. Ficamos no sofá, lado a lado, os corpos encostados, a respiração misturada. Não havia pressa. Nem promessas. Só aquele momento inteiro, inteiro nosso. Lá fora, a chuva havia dado lugar a um vento leve. Aqui dentro, o tempo parecia suspenso. Mais tarde, já deitados, o cobertor sobre nós, ela encostou a cabeça no meu ombro. A TV ainda ligada, mas nenhum de nós prestava atenção. Não houve mais palavras. Só o som suave da respiração dela. Na manhã seguinte, acordei cedo. Caio ainda dormia, e Lúcia não estava na sala. A cozinha estava vazia, mas o aroma de café fresco preenchia o ar. Ao lado da cafeteira, 2 xícaras. Uma já usada. A outra, esperando. Peguei a minha e bebi em silêncio. Naquele dia, evitei ficar sozinho com ela. Não por arrependimento, mas por medo de repetir. Ou de não repetir. Tudo estava diferente agora. E mais perigoso. Quando já estava me preparando para sair, meu celular vibrou com uma mensagem. Era a dela. "Você vai fugir para sempre ou vai voltar aqui no domingo à noite?" Fiquei olhando a tela por vários minutos. O dedo parado sobre o teclado. O silêncio entre nós ainda existia. Mas agora ele carregava uma promessa. Domingo chegou mais rápido do que eu queria. Passei o dia fora, caminhando por Campinas sem rumo definido, como quem tenta se perder de si mesmo. Entrei numa livraria do centro, tomei café em uma padaria de bairro, fiquei olhando vitrines sem prestar atenção. Mas, por mais que eu andasse, a mensagem dela seguia vibrando na minha cabeça. "Você vai fugir para sempre ou vai voltar aqui no domingo à noite?" Era noite quando voltei. O apartamento estava em silêncio. Caio tinha dito que ia dormir cedo por causa de um trabalho da faculdade, e cumpriu. A luz do quarto dele já estava apagada. A televisão da sala desligada. A cozinha, quieta. Só a janela da varanda deixava entrar um pouco da luz da rua. Minha mochila ficou pendurada na cadeira. Meus passos, devagar, foram em direção ao corredor. O chão de madeira rangia, como se alertasse que eu estava prestes a atravessar uma linha da qual não se volta. A porta do quarto dela estava entreaberta. A luz lá dentro era quente, suave. Então eu ouvi a voz. "Pode entrar se for de verdade." Meu coração pulou no peito. Empurrei a porta com cuidado. Lúcia estava sentada na cama, encostada nos travesseiros, de pernas cruzadas, usando uma camiseta larga, parecia uma daquelas de banda antiga, desbotada, e short curto de algodão. O cabelo preso num coque desfeito. Sem maquiagem, sem perfume exagerado. Só ela. Pura. Presente. Sentei na beira da cama, sem saber como começar. Ela olhou para mim, firme, e disse: "Você tem noção do que está fazendo?" Assenti. Mas minha voz saiu baixa. "Tenho. E é por isso que eu tô aqui." Ela respirou fundo, como quem não sabe se acredita ou se tem medo de acreditar. Ficamos alguns segundos em silêncio. "Às vezes eu tenho medo de envelhecer invisível," ela disse, de repente. Aquela frase me atingiu mais forte do que qualquer toque. "Você nunca foi invisível para mim," respondi, olhando direto nos olhos dela. O que veio depois foi algo difícil de descrever. Não houve pressa, nem urgência. Foi como se cada gesto já estivesse ensaiado no corpo da gente há dias. Ela encostou a testa na minha, depois deslizou os dedos pelo meu rosto. O beijo veio leve, carregado de ternura. O toque era cuidadoso, respeitoso. Mas havia desejo, um desejo antigo,
silencioso, que agora podia enfim existir. A roupa foi saindo aos poucos, sem pressa, como se o tempo tivesse deixado de importar. Cada detalhe parecia ter significado. A curva do ombro, a cicatriz discreta na barriga, o jeito como ela fechava os olhos quando sentia minha mão. Era tudo humano, verdadeiro. E bonito. Depois, ela deitou de lado, a cabeça encostada no meu peito. O quarto ainda iluminado pela luz do abajur. Lá fora, a cidade dormia. Me promete que vai saber a hora de ir, ela disse, com a voz quase sumindo. Fiquei um instante em silêncio, depois respondi. Me promete que vai dizer quando eu tiver que ir. Ela não respondeu com palavras. Só puxou o lençol até a altura do nosso peito e ficou ali, quieta. A respiração dela foi diminuindo, ficando lenta, tranquila. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, o silêncio entre nós não era tenso, nem carregado de desejos contidos. Era paz. Era presença. Adormecemos assim. Dois corpos encaixados, como se aquele quarto pequeno fosse o único lugar seguro no mundo. E naquele momento, era mesmo. Acordei antes dela naquela segunda-feira. Ainda era cedo, e a luz da janela filtrava suave pelas frestas da persiana. Fiquei alguns minutos só observando. O cabelo de Lúcia solto no travesseiro, a respiração calma, a expressão serena. Ela parecia em paz, mas havia algo ali, mesmo no silêncio do sono, que me lembrava que aquele momento tinha prazo. Levantei devagar, sem fazer barulho. Peguei minha camiseta do chão e saí do quarto. Na cozinha, preparei café do jeito que ela gostava, forte, passado no coador de pano, marca Melita. Enquanto o cheiro invadiu o ambiente, olhei pela janela da varanda e vi a cidade acordando, carros passando, uma moto rasgando a rua, gente indo trabalhar. A vida continuava do lado de fora, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha mudado. Nos dias que se seguiram, evitei ao máximo criar rotina com ela. Talvez por medo de me apegar mais do que devia. Talvez por saber que aquilo, por mais intenso que fosse, era feito de vidro fino. Mesmo assim, nos esbarrávamos sempre. Um café dividido na sala. Uma música da Vanessa da Mata tocando baixinho enquanto ela cuidava das plantas. Um toque de mão ao passar o pote de açúcar. Pequenos momentos que, se vistos de fora, pareceriam nada. Mas para mim, eram tudo. Um dia, estávamos os dois na varanda, cada um com seu copo de vinho, quando ela falou sem olhar para mim. Isso é um entretempo. Bonito, mas passageiro. A frase doeu mais do que eu esperava. Tentei disfarçar, mas minha voz entregou um certo tremor. E se eu não quiser que passe? Ela segurou minha mão com carinho, mas não respondeu. Só ficou ali, em silêncio, olhando o céu de final de tarde. Entendi na hora, não era sobre querer ou não. Era sobre aceitar. Na semana seguinte, Caio avisou que viajaria no sábado para visitar a avó em Sorocaba. Assim que ele saiu, o apartamento virou outra coisa. Passamos o fim de semana inteiro juntos, como se fossemos um casal de verdade. Cozinhamos nhoque na sexta, dançamos na cozinha ao som de um disco antigo de vinil que ela guardava. Dormimos abraçados. Assistimos novela deitados no tapete da sala, com vinho barato chileno e luz baixa. Rimos muito. Conversamos sobre tudo. E sobre nada. Mas o tempo inteiro havia uma sombra sutil pairando no ar, a certeza de que aquilo tinha hora para acabar. No domingo à noite, enquanto lavávamos a louça do jantar, ela me olhou por cima do ombro e disse: se fosse outra vida, outra idade, outro momento. Interrompi antes que ela terminasse. Mas foi agora. E é tudo que a gente tem. Ela sorriu. Um sorriso melancólico, bonito. Depois desligou a torneira e me abraçou pelas costas, encostando o rosto nas minhas costas como quem queria guardar o cheiro, a memória, o instante. Dormimos juntos mais uma vez. Mas não havia mais aquele silêncio de paz. Era outro tipo de silêncio agora. O da despedida que ainda não chegou, mas que já começou.
Naquela madrugada, acordei e fiquei olhando pro teto, pensando nos anúncios de apartamento que eu tinha salvo no celular. E em como, no fundo, eu não queria ir embora. Mas sabia que teria que ir. A notícia chegou numa terça-feira comum. Um cliente de São Paulo, com quem eu já vinha trocando mensagens há meses, finalmente confirmou: queria me contratar como editor fixo para uma produtora de vídeos institucionais. Trabalho remoto, mas com base na capital. Teria que me mudar em poucas semanas. A proposta era boa. Estabilidade, salário fixo, algo raro para quem vive de freelas. Era o tipo de oportunidade que qualquer um na minha situação aceitaria sem pensar duas vezes. Mas eu pensei. Pensei nela. Passei o dia todo com o celular na mão, ensaiando como contaria. O clima entre nós andava mais leve, quase doméstico. A gente já não precisava de desculpas para se tocar. Às vezes, bastava o silêncio de um final de tarde, um encostar de cabeça no ombro, um carinho rápido na nuca enquanto o arroz cozinhava. Ainda era secreto, ainda era escondido, mas já não era apenas desejo. Era um tipo de vínculo que eu não sabia como nomear, e talvez fosse justamente por isso que doía mais. Naquela noite, não precisei dizer nada. Ela percebeu. Estávamos no sofá, a novela terminando na TV. Lúcia desligou o som e ficou olhando as próprias mãos por alguns segundos, como quem lê uma linha invisível no próprio destino. Você vai me contar agora ou vai esperar o último dia? Senti um frio no estômago. Olhei para ela, mas os olhos dela não me encaravam. Recebi uma proposta em São Paulo, falei. Vou ter que me mudar. Ela sentiu, sem surpresa, como se já soubesse desde sempre. Era só questão de tempo, disse, com a voz baixa. A gente nunca falou sobre depois, porque a gente sabia. Fiquei em silêncio. Não havia o que responder. Tentei encostar minha mão na dela, mas ela se levantou devagar e caminhou até o corredor. Pensei que fosse me deixar ali, mas depois de alguns segundos, ouvi. Vem. Fui até o quarto dela. Estava escuro, só com a luz do abajur acesa. Lúcia estava de camisola, sentada na beira da cama, segurando um porta-retratos antigo. Uma foto dela com Caio pequeno, na praia. Os dois rindo, cobertos de areia. Ele é tudo para mim, ela disse, com um sorriso triste. E eu sei que ele nunca vai entender o que aconteceu aqui. Me aproximei devagar, me sentei ao lado. Eu também não entendo tudo, Lúcia. Mas sei que foi real. Ela virou o rosto para mim. Os olhos estavam marejados, mas firmes. Foi amor mesmo. Por isso vai doer quando acabar. Beijei sua mão, sem pressa. Depois, nossos lábios se encontraram de novo, mais lentos, como se soubessem que estavam dizendo adeus antes mesmo de partir. Passamos a noite juntos como nas outras vezes, mas havia um cuidado diferente, uma lentidão que só existe quando tudo está prestes a acabar. Cada toque parecia querer guardar o outro no corpo. De manhã, ela preparou o café. Usava um moletom velho e meias grossas. A sala tinha cheiro de pão e silêncio. Não houve declarações. Nem promessas. Quando Caio apareceu na cozinha, Lúcia já estava sentada lendo o jornal, como se fosse só mais uma manhã qualquer. Eu tomei o café rápido e disse que ia sair para ver os apartamentos. Antes de sair, ela me olhou. Um olhar breve, mas cheio de tudo que não poderíamos mais dizer. Peguei minha mochila. E fui. Ela ficou ali, com a xícara na mão. E a minha camiseta esquecida na poltrona. Meses se passaram desde aquele domingo silencioso em que deixei o apartamento no Cambuí com uma mochila nas costas e um aperto no peito. Agora moro em São Paulo, num estúdio pequeno na Vila Mariana. A rotina é diferente, mais barulho, mais movimento, mais gente apressada. Trabalho com prazos apertados, reuniões por vídeo, clientes que mandam mensagens fora do horário. Pago aluguel em dia, organizo minha geladeira, troco a roupa de cama no domingo. A vida funciona. Mas às vezes, à noite, no intervalo entre um projeto e outro, quando a cidade desacelera e o silêncio me alcança, ela volta. Lúcia.
Volta o cheiro do café forte pela manhã. O som das plantas sendo borrifadas na varanda. O modo como ela dizia bom dia sem olhar, mas sempre sabendo que eu estava ali. O barulho sutil da taça de vinho sendo colocada sobre a mesinha. Os silêncios carregados. O toque de joelhos sob o cobertor. Volta o jeito dela de estar inteira, mesmo sem dizer muito. A gente nunca mais se falou. Nenhuma ligação, nenhum áudio, nenhuma tentativa de continuar algo que só fazia sentido dentro daquele tempo suspenso que dividimos. E, no fundo, eu entendi. Aquilo não era para durar. Era para existir. Na correria de uma quinta-feira qualquer, precisei visitar um cliente em Campinas. Não planejei nada. Peguei o carro, dirigi pela Anhanguera e, ao perceber, já estava dobrando a esquina da rua onde Caio morava. Nem sei por que passei ali. Talvez curiosidade. Talvez só saudade de quem eu era naquele tempo. O prédio seguia o mesmo. Fachada bege, portão automático com leves manchas de ferrugem, uma jabuticabeira inclinada para a calçada. Não parei. Passei devagar, o suficiente para ver que a varanda ainda tinha as plantas penduradas. A cortina branca balançava com o vento. E, por um instante, me imaginei ali dentro, mais uma vez. Mas segui. Sem drama. Sem acelerar. À noite, de volta ao meu estúdio, abri o celular. Vi que ainda tinha a última mensagem dela, nunca apagada. Espero que você esteja sendo bem olhado por aí. Naquela noite, pela primeira vez, respondi. Ninguém nunca olhou como você. O visto azul apareceu segundos depois. Nenhuma resposta. Mas não precisava. Fechei o celular com calma, deixei ele virado na mesinha e me deitei. E percebi que algumas histórias não terminam. Elas se dissolvem no tempo, nos toques que a gente não esquece, nas frases que nunca somem da cabeça. São feitas de reticências. E é com elas que eu durmo. Com o silêncio que não machuca mais. Com o que ficou. Com o que, de algum jeito, ainda me olha, mesmo de longe.